Bom dia, começa agora o programa Jornalismo em Foco e como tema de hoje iremos falar sobre as revistas femininas. Durante o século XIX no Brasil não havia ideia de segmentação de público como existe hoje e a mulher demorou mais para ter acesso às revistas e jornais e precisou de mais tempo para conquistar espaço nas redações. A presença feminina nos veículos de comunicação apareceu aos poucos porque o jornalismo não era considerado trabalho para a mulher. No Brasil, a primeira revista feminina é datada de 1827, ano que foi editada a Lei de Inserção às Meninas na Escola. Naquela época do século XIX, apenas 10% da população feminina do país sabia ler, o que não impediu a criação do jornalismo feminino, a chamada imprensa cor-de-rosa. O Jornal das Senhoras, fundado em 1852, é considerado um grande marco. Ele foi lançado no Rio de Janeiro e trazia sessões de moda, teatro e literatura. Logo após, em 1873, em Minas Gerais, vinha o Sexo Feminino, que apresentava conteúdos semelhantes, mas também defendia a abolição da escravatura e movimento sufragista. Nas primeiras décadas do século XX já existiam muitas revistas femininas, mas foi somente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial que elas assumiram um papel de destaque nas mudanças do jornalismo. Foram elas que começaram a ouvir o leitor e, por consequência, pesquisar temas de interesse desse leitor. Foi a partir delas que as revistas começaram a ditar tendências de como agir, de como pensar. E a partir da década de 1950, a gente tivemos mais revistas, que foram a Desfile, a 70, Mais, Nova, a Cigarra, a Vogue, a Criativa, a Elle, a Joia, a Cláudia, a Manequim e a Marie Claire. Em paralelo com as fotonovelas, tínhamos a Grande Hotel, a Capricho, a Sétimo Céu, a Ilusão e a Noturno. O primeiro grande sucesso da editora Abril foi a revista Capricho, lançada em 1952, e o seu diferencial eram as fotonovelas. Para falar um pouco mais sobre o assunto, trouxemos algumas especialistas. Bruna Rocha, colunista da revista eletrônica Asmina, Juliana Torres, editora executiva do portal M de Mulher, Kelly Fernandes, diretora de redação da editora Abril, e Jéssica Castro, doutora em comunicação e editora de moda da revista Vogue. Vamos começar com a Jéssica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre algumas das revistas do país, sendo a Vogue, a Cosmopolitan, a Nova, a Elle e a Manequim. Ok, bom dia. A revista Vogue, ela foi lançada em Nova York, né? E ela era considerada como um pequeno folhetim, né? Que tinha apenas 30 páginas e ela era direcionada para mulheres da alta sociedade, no século XIX. E hoje não, hoje ela é considerada a Bíblia da moda e é para todos os tipos de público, de mulheres de todas as classes. E também tem a revista Cosmopolitan, que também fala sobre moda, né? Retrata também de beleza, amor e sexo. E ela retrata mais o lado sedutor da mulher. Recentemente, a cantora e atriz Demi Lovato saiu na capa da revista, né? Contando a história dela, né? Contando como foi a primeira fotografia que ela tirou com pouca roupa. Então, ela é isso. Ela traz mais ou menos o lado sedutor. Ela frisa mais isso, essa parte. E tem a revista Nova, que ela é integrante da rede internacional Cosmopolitan, foi lançado no Brasil em setembro, nos anos 73, de acordo com a editora Abril. Ela também retrata de assuntos, né, de gente famosa, beleza, saúde, moda, estilo. E o perfil da mulher, ela tem que ser uma mulher jovem, entre 18 e 49 anos, e entre classe A e B. Qual o diferencial entre essas revistas? Ela fala de assuntos que traz tabu para a sociedade. E tem também a revista Elle, desculpa. É uma revista, né, feminina, francesa, que está desde 1945 e há 3 anos chegaram no Brasil. E sua principal tendência é a moda e mostra trabalhos de estilistas, trabalhos de escritores, fotógrafos. E ela entre uma perspectiva sofisticada do mundo da moda, da beleza e da cultura pop.
Tem também a revista que é muito conhecida também, a revista Manequim. É uma revista brasileira publicada mensalmente pela editora da revista Cara. É uma revista formada por pessoas que gostam de moda. Exemplo, estilista, costureiras, estudantes de modas, ou então aquelas pessoas que produzem sua própria roupa, digamos assim. E ela também dá dica de como usar a roupa em tal lugar, né? Dá dica também de culinária, como mobiliar uma casa e etc. E ela ela traz para o público geral, de todas as idades, ela fala de moda para todo o público. Ela não tem, tipo assim, é mais voltada para a mulher em geral, mas para todas as classes, não tem essa exceção de classes. Obrigada. Kelly, na década de 50, a revista Capricho era voltada para o público feminino da época. Qual o público-alvo dela atualmente e como funciona a sua distribuição? Olá, bom dia. Então, sobre a revista Capricho, ela existe há 60 anos e nem sempre ela foi voltada para um público adolescente. Ela foi o primeiro título da revista Abril e a primeira revista feminina do Brasil. Nos seus primeiros 30 anos, ela fez o uso de fotonovelas e, com o tempo, ela foi se adequando a transmitir música, arte, diversão, essas coisas assim. No ano de 96, a revista passou a ser quinzenal e hoje ela está no celular, no tablet, na internet, nos games, em redes sociais, etc. E um comunicado feito atualmente mostrou que a revista Capricho impressa deixou de existir, né? Mas ela está se configurando nas plataformas online e quem quiser acessá-la tem que entrar no site da revista Capricho, porém ela só não existe mais em bancas de jornal, revista, etc. E sobre a revista Marie Claire, a capa desse último mês agora de outubro, ela foi muito comentada, porque a atriz Carolina Ferraz, ela está amamentando a sua filha Ana Isabel, e em entrevista à revista, a atriz contou como que foi o desafio dela em ser mãe aos 46 anos de idade. Muito obrigada. Vamos ao comercial e voltamos dentro de instantes. Não saiam daí. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante, mas ainda tem muito o que fazer. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Colabore através do site. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Na televisão, é fácil apagar as marcas da violência. Na realidade, não. Nós já conquistamos muitos direitos, mas se não lutarmos para defender cada um deles, tudo isso pode ser apagado. Como uma maquiagem na televisão. Seja mulher. Denuncie. Estamos de volta com o Jornalismo em Foco, debatendo as revistas femininas. Juliana, o que é o portal M de Mulher e qual o diferencial dele? O site M de Mulher ele é um site que reúne todas as revistas impressas femininas da editora Abril em um só lugar na internet. O diferencial dele é justamente esse, dessa união de todas as revistas impressas femininas em um só lugar, trazendo mais dinamismo e facilidade para o leitor. Bruna, qual a proposta da revista eletrônica Asmina? Então, a Asmina tem uma proposta muito bacana, porque ao contrário dessas revistas, ela mostra que a mulher pode sim ser bonita do jeito que ela é. Ela não precisa ser igual àquela garota da capa. Ela pode sim ser bonita com o corpo que tem, com o cabelo, com a pele. Ela pode sim montar looks bem bacanas com o dinheiro que ela tem. E além disso, ela é uma revista totalmente sem fins lucrativos. Ela é feita por financiamento coletivo. E o outro diferencial dela é que na linha editorial não é utilizado Photoshop.
E outra coisa que eu acho muito interessante falar também, que é a primeira revista que abraça todos os tipos de mulheres, desde as negras, as acima do peso e também as transexuais. Agora vamos falar por telefone com a diretora de redação da revista Glamour, Mônica Salgado. Mônica, como é o mercado do jornalismo feminino e qual o diferencial que precisa ter para ingressar nessa carreira? Bom, eu acho que para ser um bom jornalista, uma boa jornalista de revista feminina, você tem que ser, de tudo, um bom jornalista, ou seja, uma boa formação de base, uma boa formação teórica, que te dá estofo cultural, de repertório, é fundamental, é o começo de tudo. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. Tenham um repertório. E o repertório não é só o repertório teórico, apesar que esse é muito importante. É o repertório que a gente adquire na faculdade, lendo os clássicos, assistindo certos filmes. Eu acho que repertório também é uma coisa que se constrói no dia a dia. Então você tem, por exemplo, viagens bacanas, visitas a restaurantes, exposições, amigos interessantes de áreas diferentes. Acho que tudo isso constrói um repertório, ali, uma teia de ideias que vai ser muito benéfico para, não importa para que área profissional, na verdade, você queira seguir, e para que área específica do jornalismo você queira seguir. Então eu acho que para ser um bom jornalista de revista feminina, você tem que ser, de tudo, um bom jornalista. Então garanta a sua formação teórica sólida e ocupe-se de formar o seu repertório, o seu estofo cultural, de experiências que vai te tornar uma pessoa interessante. Só uma pessoa interessante consegue passar as coisas de um jeito interessante. Qual o público-alvo da revista? Quando a gente fala de público da Glamour, a gente fala de uma mulher 25+. Apesar de eu ter assim, a plena convicção de que a idade do RG é uma coisa cada vez menos importante, menos significativa, porque a gente sabe que hoje o lifestyle de uma mulher de 40 anos, talvez, se ela não for casada, se ela não tiver filho, não vai ser tão diferente de uma mulher de 30 ou de uma mulher de 25. Então eu acho que a gente vai mais pelo estilo de vida. Então, de maneira geral, a nossa leitora não é casada e não tem filho, ela está muito ligada na vida profissional, na sua formação profissional, então ela faz cursos, faz MBA, carreira é um assunto muito importante para ela. Ela é uma garota independente e ela sabe que ela vai conquistar o mundo pelo trabalho dela, né? Pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo pagamento que vem daí, pelo conhecimento que vem daí. Ela vai se definir muito pela sua profissão e pelo seu trabalho. Então, por isso é tão importante para ela o fator carreira. E ela é uma menina, acima de tudo, muito consumista, assim, ela quer saber o que é bacana, o que está na moda, o que é legal. A Glamour vai dizer isso para ela e ela tem uma sede de consumo, ela tem uma sede de tudo, na verdade, de consumo, de conhecimento, de crescer, de evoluir. Ela é uma pessoa com muita urgência de viver. Qual a sua trajetória até começar a trabalhar na Glamour e quais as dificuldades encontradas ao longo do caminho? Bem, eu sou formada em jornalismo pela PUC São Paulo, já trabalhei em alguns veículos como a L, a revista TPM, e já fiz muitos freelancers para vários outros, mas acho que o grande diferencial da minha formação foi o fato de ter passado por várias áreas da comunicação, que não só a imprensa. Então eu trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei com marketing de moda, que acho que foi muito importante. Eu tenho um MBA em marketing de moda, trabalhei em marcas, na área de marketing, acho que isso me deu uma visão holística do mercado, e acho que isso me fez enxergar a revista como uma marca e me fez ter ciência da importância de não se lançar uma revista lá em 2012, quando lançamos a Glamour, e sim uma marca que deveria criar conteúdo multiplataforma, sim, mas desejo para qualquer que seja o passo futuro que ela venha a dar, para que a gente diversifique as fontes de renda, para que a gente diversifique a percepção do consumidor em relação à marca e para que a gente não fique vítima de nenhum mercado específico, de nenhuma morte anunciada, de nenhum mercado específico, como, por exemplo, o jornalismo impresso, né, que vem sendo aí muito discutido. Então, não importa, se você tem uma marca forte, se você consegue produzir conteúdo nas mais diversas plataformas, se você tem uma marca desejada, o céu é o limite para você. Você não vai ficar escravo da morte ou da sobrevida do papel. A revista vai completar 4 anos aqui no Brasil. Como foi para você gerenciar uma marca de fama internacional? Começar uma revista, montar uma revista, moldar uma revista, ainda que seja um título internacional, com um DNA já específico lá fora, você tropicalizar isso, você ter uma tela em branco diante de você. Então é muito excitante, eu acho que é uma grande aventura, né, profissional, como poucas, não sei se eu vou ter
como experimentar uma coisa tão grandiosa e tão excitante ainda na minha vida profissional. Tomara que sim, mas foi uma experiência muito forte para mim. E ao mesmo tempo também, às vezes um pouco dolorida, claro, nesse processo de implantar uma história que tinha vida própria, que tinha características que a tornavam muito única, muito original, também tem seus ônus, né? Assim, a gente talvez não tenha sido um título que foi imediatamente compreendido pelo público e pela crítica, sabe? Eu acho que taxaram a revista de um veículo um pouco mais jovem do que ele era, de fato. Isso nos deu problemas de posicionamento até a gente conseguir enfim, esclarecer para quem de fato a revista falava. Porque acho que a gente veio com uma proposta muito informal, muito internética, muito divertida, e acho que o público e o mercado não estavam acostumados com isso, né, nas revistas femininas. As revistas femininas sempre foram sisudas, sempre foram muito formais no trato com o leitor. Então acho que isso veio de maneira... não foi imediata a aceitação do título e dessa proposta editorial. Mas cá estamos, quase 4 anos depois. Hoje eu tenho plena certeza de que a revista está estabelecida. Acho que ainda tem muita oportunidade para a gente no mercado nacional. Eu acho que, ao contrário de outros títulos, a Glamour não está batendo com a cabeça no teto. A gente tem muita oportunidade de crescimento e circulação, certeza. O que faz com que a Glamour seja diferente das outras? Eu acho que a Glamour é diferente das outras porque a Glamour está numa outra vibração, né? Eu acho que a gente se propõe a ser a revista mais internética das bancas. A gente se apropriou muito de valores do mundo digital. Então, o ritmo, a energia da internet, o fato de que muitas coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, a revista tem um desenho todo picado. Eu acho que a gente tem uma linguagem mais informal, mais em primeira pessoa. Eu acho que a coisa opinativa, o se colocar diante da leitura é importante pra gente. Eu acho que a leitora saber exatamente quem faz a revista é muito importante pra gente. A gente cria um vínculo com a leitora que eu acho que foi uma grande vantagem competitiva da Glamour. E a participação da leitora nas decisões, né? A leitora decide capa, a leitora decide uma série de coisas, dá poder pra leitora de um jeito que ela não tem nas outras revistas. Como é a rotina na redação? A rotina da redação é intensa, porém muito satisfatória, assim, é muito rica a nossa vivência ali. A gente tem, somos em 25 pessoas junto com o site, e começamos a trabalhar normalmente 11 da manhã, tirando o site, né, que tem plantões a partir das 8 da manhã, e vamos até 9, 10, fora os eventos e tal. Dificilmente trabalhamos de fim de semana, realmente é bem difícil, mas quando necessário, sim. E produzimos, essa equipe de 25 pessoas produz um conteúdo de mais ou menos 130 páginas editoriais por mês, fora site. A redação participa ativamente do site e redes sociais, que são responsabilidade de todo mundo. Qual é o processo de fechamento da revista? Bom, o ciclo da revista são 4 semanas no mês, né? A gente começa a semana depois do fechamento, meio de ressaca, reunindo as pautas para o mês seguinte, me enviando as pautas, eu compilo, fazemos uma reunião de pauta. As 2 semanas seguintes são de intensa produção, né? Produção de foto, produção de texto, apuração, sendo que a 3ª semana ela concentra a maior parte do desenho da revista, né? Então os layouts sendo feitos, porque as fotos já estão na casa, e a semana final de fechamento, que é uma semana intensa, mas é uma semana de concentrar mais na redação mesmo, no escritório. Para finalizar, qual o conselho que você dá para quem quer ingressar no mercado da revista feminina? Conselho? Pois é, sempre me fazem essa pergunta e eu sempre fico um pouco na dúvida, né, sobre que conselho dar, sem ser tão óbvia, né, sem responder o que todo mundo responde, mas é difícil fugir da obviedade, porque eu acho que vamos falar sobre o que eu sinto falta, então, talvez no profissional de hoje. Eu acho que o profissional de hoje precisa comer muito arroz com feijão para crescer. Eu vejo que existe uma urgência, uma pressa muito grande, que é um pouco reflexo dos nossos tempos, claro, mas eu acho que existe uma urgência de crescer muito rápido, sem viver etapas necessárias para que quando você chegar porque quando você chega lá em cima, você chega preparado para enfrentar. O que eu falo para as minhas meninas não fica mais fácil, fica muito mais difícil, cada vez mais. Então, assim, aproveitem cada etapa do crescimento. Ser repórter é uma delícia. Eu morro, às vezes, de saudade, assim, de fazer uma reportagem, de ligar, de apurar, sabe, de descobrir um furo, sabe aquela excitação que dá? Eu sinto falta. Eu acho que
como eu logo fui ser redatora-chefe e tal, eu sinto falta de ter sido mais repórter. Então, assim, aproveitem cada etapa sem pressa e absorvendo o máximo possível as dores e as delícias de cada etapa do processo. E sejam curiosos, tenham uma curiosidade sem fim. Não se tornem blasés diante das coisas e das descobertas. Se deslumbrem mesmo diante das coisas. Porque eu acho que esse deslumbre, esse brilho nos olhos é o que faz um bom jornalista. Tá bom? Beijo grande e sucesso para todos vocês. Mônica, muito obrigada pela sua participação. Neste mês de outubro, o mundo está envolvido em uma causa social, a prevenção do câncer de mama. Segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos novos casos a cada ano. Segundo dados do IBGE, a mortalidade por câncer de mama entre as brasileiras de 30 a 69 anos passou de 17,4 por 100 mil habitantes em 1990 para 20,4 em 2010, o que representa um aumento de 17,6%. O Jornalismo em Foco apoia essa causa, por isso estamos usando o rosa. Não deixe de fazer o autoexame, cuide da sua saúde, pois só quem pode fazer isso é você. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Fica por aqui mais um Jornalismo em Foco. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.